Mais uma informação: com o fim da medida provisória 1157 de 2023, em 28 de fevereiro, a gasolina pode ficar até 69 centavos mais cara. Já o etanol pode subir 24 centavos. O imposto sobre o Programa de Integração Social e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, serão cobrados novamente. A reoneração está prevista conforme a norma em vigência. Lula se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir as novas políticas do preço dos combustíveis. E aí, Zé, como é que está essa discussão em Brasília? Será que vai ser prorrogado ou não? Já foi tomada a decisão? Como é que tá? E se não for prorrogada, o consumidor já pode se preparar, né? Vai subir bastante o combustível, né? Pegando fogo, os bastidores pegando fogo. O Partido dos Trabalhadores, através da presidente Gleisi Hoffmann, já está discutindo. O partido não quer a reoneração, né? Mas olha, suspender subsídios significa aumentar impostos. Haverá um aumento de impostos se isso acontecer. Essa reunião ainda não houve ali uma declaração aberta, né? A gente não sabe se a Petrobras, por exemplo, pode reduzir o preço nas refinarias, né, o mesmo valor do imposto. Aí o governo aumentaria a arrecadação dos governos estaduais através da volta do ICMS, né? Mas aí o governo federal teria que pagar a diferença, ou seja, a Petrobras. Então é um debate aberto. A gente sonha, ou sonhava antes, durante a campanha havia esse debate, que fosse um debate transparente, né? Que dissesse exatamente o que o governo está pensando e o que representa uma coisa e o que representa outra. Aqui em Brasília, só esse debate já elevou o preço de combustíveis aqui em 40 centavos, em média, né? Há um monopólio de postos de combustíveis aqui no Distrito Federal e é um mercado bem sensível. Qualquer chuva e sinal de que vai aumentar, aí o preço já aumenta. Na verdade, o que está precisando disso aí é mercado, é só jogar mercado, abrir postos, tirar esses monopólios em alguns municípios e alguns estados, né? Existem municípios que têm grupos que dominam os postos, para se ter uma ideia. E precisa discutir impostos, fazer uma reforma tributária e definir quais são os impostos dos combustíveis. O que não pode é ficar nessa insegurança e muito menos todos pagando por um combustível. É o caso de uma tradição do PT de controlar esses preços dos combustíveis, de energia, de preços chamados administráveis, né? Isso não é bom para o mercado. É bom jogar no mercado e que seja a competição. Kobayashi. Bom, para a gente entender esse aumento do preço do combustível no último ano, que levou o governo do Jair Bolsonaro a aplicar um incentivo com a desoneração do preço do combustível através da isenção do imposto de PIS e COFINS sobre os combustíveis, a gente precisa entender que isso tem um pouco de influência vinda da guerra da Ucrânia com a Rússia. A Rússia, produtora de petróleo no mundo todo, né, tem muita produção, diante das sanções que a ela foram aplicadas, encerrou relações com muitos dos países, o que fez com que, diante da ausência do petróleo russo e do combustível gerado a partir desses petróleos, o combustível da Petrobras fosse mais valorizado. Havia uma procura maior pelo combustível brasileiro, né? Pelo petróleo brasileiro, o que, diante do aumento da procura, gerou também um aumento de preço, né? Valorizou o petróleo brasileiro. Com essa supervalorização, o combustível começou a subir. O que o governo Bolsonaro fez? Tirou o imposto que era federal. E aí a Petrobras continua ganhando o que ganharia, né? Não influenciou no seu lucro, mas o governo federal deixou de ganhar a parcela do governo, que era aquela parcela do tributo do PIS e COFINS. Concomitantemente a isso, aplicou também o Congresso Nacional uma medida que limitou o ICMS dos estados, que é o imposto do estado a respeito do combustível, a uma determinada alíquota. Então os estados não podiam cobrar muito mais ICMS sobre os combustíveis para substituir, né? O governo tira o PIS/COFINS e o estado poderia, espertão, aumentar o seu ICMS para pegar essa parcela que o governo estava dando de desconto. Então isso fez com que o combustível abaixasse para o consumidor. O acionista da Petrobras, a empresa, continuou lucrando da mesma forma. Chegou agora na virada do ano, com a transição e tal, o governo Lula inicialmente iria encerrar
desoneração, né? Isso acabaria agora no mês de janeiro, o combustível iria subir para o consumidor, porque além do preço que já é pago, iria também agora voltar a pagar também um imposto federal sobre o combustível. Diante da pressão que se fez sobre o governo Lula, ele esticou essa desoneração para diesel até o final do ano e para etanol e gasolina até agora março, quando se encerra essa desoneração e o governo vai voltar a cobrar impostos federais sobre o combustível. Então, o preço do combustível vai subir para o consumidor e o Estado, a União, vai começar a receber tributos disso, o que não era diferente, que a gente não poderia esperar outra coisa além disso. Porque o governo federal começou o ano com tanto gasto a mais, estourando o teto, é natural que ele precisa do quê? De imposto. Essa desoneração até poderia continuar se o governo não gastasse tanto como está gastando, com mais ministérios. Precisa de imposto, Nelson? Mas esse governo precisa de muito mais. Ele está dando renúncia fiscal. Não. Ele já garantiu mais de 1 bi em renúncia fiscal. Imagina, está sobrando imposto. A renúncia fiscal que é dada pelo governo são para algumas empresas específicas, né? Que não, por exemplo, essa do combustível, que seria para toda a população. Essa desoneração poderia continuar diante dessa alta do preço do combustível, que continua porque a Rússia continua sem comércio de seu petróleo para o mundo. O preço do combustível do petróleo brasileiro ainda está caro, porque o cenário é exatamente o mesmo. Então, o remédio deveria ser o mesmo que a desoneração, mas esse governo não tem para onde ir, ele vai ter que cobrar imposto da população, porque está gastando muito mais. São 160 bilhões a mais no orçamento de 2023, que precisa sair de algum lugar, claro, do bolso do contribuinte.